Deus, na hora da palavra todo mundo ouviu, na hora do estudo todas as crianças aprenderam ali, no Residencial Brasília, e foi uma bênção para a glória do Senhor Jesus. Amados, viver não é fácil. E o que a irmã falou aqui, quando Deus me deu essa palavra, eu estava com outra palavra, Deus me deu essa palavra hoje à tarde. Mas Deus, essa aqui, Deus disse, aí Ele confirmou aqui, através das nossas palavras, e do testemunho que a irmã cantou aqui, a irmã falou aqui, na UTI, perdeu um filho. Se conhecesse Jesus, ia ser diferente. Mas a Bíblia fala que um certo dia Jesus levantou, chama os seus discípulos e fala, vamos para a cidade chamada Naim. E alguns dos seus discípulos olhando para ele, Pedro, João, Tiago, todos, e alguns dão uma olhada para o outro e falam assim, o que tem Naim? Naim é uma cidade murada. Naim não tem nada que represente, não tem nenhum ponto turístico. Naim é uma cidade pequena. Todo mundo para movimentar, para comprar, tem que sair de Naim. Todo mundo para ir ao hospital tem que sair de Naim. Jesus fala, vamos a uma cidade chamada Naim. E aquela multidão acompanha Jesus. E sempre há no meio algumas pessoas comentando o que nós iremos fazer lá. Mas vamos a Naim. O mestre nos chama para ir a uma cidade chamada Naim. E a Bíblia nos relata que chegando perto daquela cidade chamada Naim, ia uma grande multidão com Jesus. Quem anda com Jesus não anda triste. Quem anda com Jesus pode ter meio muito de conta para pagar amanhã, mas não anda preocupado. Quem anda com Jesus anda com a cabeça erguida, porque sabe que Ele foi na cruz do Calvário, aleluia, e pagou o preço pela minha vida e pela tua vida. Mas Jesus precisava fazer um milagre na vida daquela mulher. E quando Jesus precisa fazer um milagre, não importa o lugar, não importa se é cidade nova, não importa se é Pedregal, não importa se é Valparaíso, não importa se é Ocidental, não importa se é Luciana, não importa se é plano piloto, se Ele tem que fazer um milagre, Ele vai até você fazer o teu milagre. E a Bíblia nos relata que vai Jesus entrando com aquela multidão. E vem saindo de Naim um jovem morto. Agora veja só a diferença das duas multidões. A multidão que vai com Jesus vai alegre, vai sorrindo, vai cantando. Agora a multidão que vai saindo de Naim vem chorando. Olha, nós observamos aqui na Bíblia que a Bíblia fala filho único naquela mulher. E a Bíblia vai mais além. A Bíblia fala de uma mulher viúva. Agora olhe para mim. Aquela mulher já tinha saído pelaquela porta com uma grande multidão para enterrar o seu esposo. Eu não sei como é que estava o coração daquela mulher, mas ela foi enterrar o seu esposo. Aí ela contrata as cabideiras. A cabideira era uma mulher que era contratada para chorar. Quando você não tinha mais força para chorar no enterro, vamos contratar as cabideiras para ela chorar. E ela e a mulher chorando, bem misericórdia, escândalo. Pense, meu irmão. Aí vem um monte de mulher, ali vamos colocar mais ou menos umas 10 cabideiras ali, aquela multidão chorando, gritando, dizendo, morreu, foi embora, acabou, e a multidão vai indo. E alguém olha e fala assim, eita, aquela mulher perdeu o seu marido. Aí agora há poucos dias a Bíblia não fala, a Bíblia não relata o tempo que passou da morte do pai para o filho, mas a Bíblia fala que o filho morreu. Aí sai a mesma mulher para contratar as cabideiras para chorar. Sai a mesma mulher para ir ao coveiro pedir que ele cave uma tumba para colocar o seu filho. Deixa eu pegar um pano de fundo para essa pregação que Deus me deu nessa tarde. O diabo quer destruir a tua. O diabo quer destruir a tua. Não ouvi. O diabo quer destruir a tua família. Hoje é culto de família.
Agora imagina aquela mulher chegando ao coveiro e dizendo: ô Pedro, tu lembra que tu enterrou meu marido? Aí ele fala assim: eu lembro, só que meu filho morreu. Prepara lá a mesma tumba ou mesma gaveta que tu colocou o meu marido, tu agora vai colocar o meu filho. Eu imagino aquele coveiro dando uma olhadinha para aquela mulher e vai dizendo: meu Deus, a desgraça caiu sobre aquela família. A mulher perdeu o marido e agora perdeu a única coisa que ele tinha, que ela tinha, que é o seu filho. Imagina aquela mulher saindo e ele dizendo: tudo bem, 5 horas da tarde, está preparado, tá? Pode trazer o corpo. Aí ela vai nas cabideiras, as cabideiras estão lá lavando roupa, ou está fazendo uma comida, colocando feijão no fogo, acendendo fogo de lenha, e ela chama de uma por uma. Lembra que tu chorou no enterro que aconteceu do meu esposo? Ela lembra. Agora tu vai chorar no enterro do meu filho, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para te perseguir, mas Jesus veio para dar vida, e vida eterna, com abundância. Aleluia. Jesus vai encontrar com ela, porque quando Jesus encontra com a vida nossa, a história muda. Talvez que ninguém dê nada para você, mas quando Jesus encontrar com você, acontece milagre. Tu vai chorar. Aí ela: tá bom, me paga tanto que eu vou chorar. Pegou as cabideiras e disse: agora vamos para o enterro, vamos. Aí saiu a multidão, vinha ali chorando, e as cabideiras, ele levou um jovem, ele tinha uma história ainda pela frente, e começaram a gritar, e aquela mãe chorando, aleluia. E a Bíblia fala que vinha uma multidão diferente. Qual a multidão? A multidão que anda com Jesus, anda dizendo glória. A multidão que anda com Jesus, anda dizendo aleluia. A multidão que anda com Jesus, anda dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E a multidão que não anda com Jesus anda dizendo: perdi, está doendo. Aí Jesus conhece o coração daquela mulher. A Bíblia fala que ele se compadeceu, de compaixão pelaquela vida. A vida vem saindo, vem o enterro saindo, a morte vem saindo. Agora, eu imagino, não diz a Bíblia, isso é uma coisa minha aqui do pregador, eu imagino a rainha chamada morte. A rainha chamada morte vinha na frente. Você já viu? Quem mora no interior tem umas rádios, ou chamada difusora, numa cidade. Aqui no Lago Azul tem. Colocaram umas caixas de som nos postes. Tem lugar com umas cornetas grandes. Eu imagino a difusora dizendo assim: o filho da senhora fulana de tal morreu, e 4 horas da tarde ou às 16 horas é o enterro. Para chegar no cemitério 5 horas da tarde, porque é o último enterro. Eu imagino a rainha morte dizendo assim: eu consegui, eu matei mais um, sai da frente, porque eu vou passar. E você já viu, quando ele vai passando o enterro, todo mundo para, todo mundo sai da frente para observar o enterro passar. Eu imagino a morte na frente dizendo assim: a vitória é minha. Eu levei um jovem que tinha tudo pela frente. Eu levei um jovem que podia ser um pregador. Eu levei um jovem que podia ser um baterista da igreja. Eu levei um jovem que podia ser um tecladista. Eu levei um jovem que podia ser o futuro pastor. Aí a morte está ali dizendo. Aí de repente ela dá uma olhadinha. Aí lá vem o leão da tribo de Judá, dando umas passadas devagarzinho. Aí a morte começa a bater no peito e começa: eu perdi, porque o homem está vindo ali, o homem que ressuscita morto está chegando. Aleluia. Eu imagino a multidão que vinha com Jesus, vinha ali dizendo assim: eu não sei cantar, me perdoe, eu vou tentar só aqui, tá? Eles vinham cantando ali: Deus não rejeita oração, oração é alimento. Nunca veio o justo sem resposta. Vou ficar no sofrimento. Aí basta o quê? Basta somente esperar. O quê? O que Deus irá fazer. E aí? Quando Deus tem as suas mãos, é a hora de vencer. Aí como é que faz? Então ouve, simplesmente ouve. Lá vem a multidão de Jesus cantando.
Jesus é Deus, 100% Deus. Ele já sabia que aquela mãe estava chorando e dizia assim: Deus, eu estou levando meu filho para a sepultura, mas eu sei que se eu quiser fazer um milagre, você faz. Sabe por quê? Porque o nome de Jesus já estava sendo manifestado naquela cidade. O nome de Jesus já estava espalhando aí, Samaria, em todas as aldeias, em Jericó. O nome de Jesus estava sendo falado. E ela sabia que se Jesus chegasse ali, o milagre ia acontecer. A multidão vem cantando, chorando atrás. Ele morreu! Ele morreu! Agora, preste atenção. Se eu fosse você, eu ia dar os 10 glórias. Preste atenção, Jesus que você serve. As cabideiras estão tudo chorando. Se fosse eu, pastor Wellington, eu ia perguntar quem é a mãe, para me dar meus pesos, meus sentimentos. Eu ia perguntar, porque eu não sabia. Jesus não, já foi direto na mãe. Oh, glória a Deus! Glória! Deus de milagre, Deus de impossível. Vou te falar de novo, irmão. Você não serve a nenhum santo fraquinho, não. Que a Bíblia fala em Salmo 115. Maldito o telhado que coloca uma imagem de escritura. Sabe quem é que você serve? Aquele que vai voltar em Apocalipse. Ele fala: eu sou o primeiro, eu sou o derradeiro, eu sou o alfa, eu sou o ômega. O princípio e o fim. O governo está agoniado lá. Cadê esse enterro que não vem? Aí Jesus vai direto na mulher e fala: não chores. Eu sou franco para falar com você. Se fosse eu, é você que é a mãe? Não, não sou eu. É você que é a mãe? Não. Presta um pouquinho, é você que é a mãe? Não. Aí Jesus não, já foi direto. Jesus conhece o teu problema. Jesus conhece o teu problema. Jesus sabe como é que você saiu da tua casa para chegar aqui nessa noite. Jesus sabe o que você passou nesse dia de hoje. Jesus sabe como é que está o teu coração. Aleluia! Não chore. Ele não foi bezerrado da Silva, mas ele disse: para o enterro. Tem uns cantores aí malditos, ainda tem uns escritores aí malditos aí. Tem um chamado aí de Paulo Coelho, que ele fez um tal de Raul Seixas gravar uma música para o enterro. A Bíblia fala que Jesus tocou no esquife. Oh, glória a Deus! Jesus pega o moço, e o moço, ninguém jantou não. Jesus pega o morto, e o morto Levanta, ressuscita. Aí Jesus chega na mãe dele e fala assim: está aqui o teu filho. Agora imagina as cabideiras dizendo assim: e agora? A gente foi pago para chorar. O que vai acontecer? A gente vai ter que devolver o dinheiro? E ela: não, meu filho está vivo. Eu imagino o coveiro está lá esperando o enterro. O coveiro está agoniado, com a pá na mão. Naquele tempo não tinha aqueles carrinhos que empurram. Está agoniado, dizendo assim: eu preciso enterrar esse jovem. E a hora está passando, e ele está olhando e dizendo: o sol está se pondo, eu preciso enterrar esse jovem, eu preciso fazer esse enterro, é o último enterro. E alguém chega correndo para ele e fala assim: olha, não vai ter mais enterro. Parou o enterro ali, chegou um homem com a multidão, aleluia. E quando o homem chegou, ele foi na mãe do jovem defunto e disse: não chora. Aí ela parou de chorar, ele tocou no esquife, pegou a mão do jovem e o coveiro assim. E o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O jovem está lá de pé, dizendo glória a Deus, dizendo aleluia, dizendo enche, e Deus está enchendo ele da graça de vitória. Fique em pé em nome de Jesus. Jesus foi fiel. Aleluia.